estão vendo minha tela, gente? Cadê meu slide? Estão vendo minha tela? Sim, sim. Beleza, vamos começar. A gente vai falar sobre... Olha, vai ficar até melhor para aceitar as pessoas. Por que eu deixei esse monitor desligado? A gente vai falar um pouquinho sobre energia, né? Dentro da geografia física no Enem, ela é bem importante. E o que a gente entende como energia? Isso vai depender. Qual é o conceito de energia que o professor de física falou para vocês? Vocês lembram? Que cada vez é uma coisa. Mas, no geral, né, energia é tudo aquilo que é capaz de gerar trabalho. Né? Que a gente tem alguns conceitos, vamos dar uma olhada rapidinho. Depois, quando a gente for olhando eles melhor, a gente vou explicando de uma forma mais fácil. Energia, então, refere-se a uma das grandezas físicas necessárias à corrente, descrição do interrelacionamento, sempre mútuo, entre dois eixos ou sistemas físicos, né, a capacidade de que um corpo, uma substância ou um sistema físico tem de realizar trabalho. Ou seja, basicamente tudo é energia. Né? O próprio simples fato da gente andar, a gente está consumindo energia. Né? A gente empurra o chão para trás, o nosso corpo empurra o chão para trás e com isso a gente vai para frente. Isso é uma forma de interação com o meio que a gente tem de gerar energia. Só que a gente vai ver aqui mais energias que o ser humano utiliza de forma não necessariamente são energias que a gente é capaz de utilizar para gerar outros processos, né? E energia também que a gente consegue armazenar essas energias, né? Como exemplo disso a gente tem as usinas de energias. E dentro das usinas a gente tem dois tipos principais de energia, que são as energias renováveis e as energias não renováveis. Tem uma grande confusão que as pessoas fazem, que acham que a energia renovável está ligada a coisas ruins, sujas, né? Quer dizer, ao contrário. Energia renovável está ligada à forma de energias limpas e melhor para o meio ambiente, e energias não renováveis, uma forma mais suja e ruim para o meio ambiente, que na verdade não é muito bem assim, isso vai depender. Né? A energia renovável ela se caracteriza por uma energia que não consegue se renovar, como o próprio nome diz, né? É aquela que vem de recursos naturais que não são naturalmente reabastecidos. Como por exemplo, a gente tem o petróleo, né? Petróleo a gente sabe que a gente viu na penúltima aula né, de geologia, que o petróleo ele vem da decomposição da matéria orgânica, principalmente dos dinossauros, ao longo de milhões de anos. E vai chegar um momento que isso vai acabar. Pode ser que possa existir, mas só daqui a milhões de anos vai ter novas fontes né, de petróleo. Mas hoje, e até a perpetuação da humanidade, a gente não consegue criar novos tipos de petróleo. Ele é limitado, é finito, né? Além do petróleo, a gente tem também o que mais? O carvão mineral, o carvão vegetal, são tipos de energias não renováveis. E eu estava falando das renováveis, desculpa. Vamos de novo. As energias renováveis é aquelas que os recursos naturais são reabastecidos, né? Exemplo disso, a gente tem as hidrelétricas, energia solar, energia eólica, que são energias que a gente consegue reabastecer. E a contraponto, a gente tem as energias não renováveis. São aquelas que os recursos naturais não são naturalmente reabastecidos, né? Que não tem como reabastecer, que é, por exemplo, do petróleo e dos carvões, tanto os minerais quanto o carvão vegetal. As usinas hidrelétricas, as usinas nucleares também, né? Que a matéria-prima delas é o urânio, né? E o urânio, a gente extrai o urânio de uma rocha, e vai chegar um momento que não vai ter mais. Outro conceito que a gente tem que ver aqui para melhor entendimento é atração. O que significa atração? É o ato ou efeito de puxar, arrastar ou movimentar. Combustão é o ato ou efeito de queimar. Eletricidade. Eletricidade é diferente de energia, né? Eletricidade é um termo geral que abrange uma variedade de fenômenos resultantes da presença do fluxo de carga elétrica. E tá aí usina termoelétrica, mas eu vou entrar nisso mais na frente.
O João está perguntando, se o petróleo acabar, que merda que pode dar para a Terra? Ah, João, nenhum. Eu vou falar um pouco disso mais na frente, mas hoje realmente a gente utiliza o petróleo, é uma das nossas principais fontes de energias do mundo, é o petróleo, principalmente depois da década de 70, né, 1970, da segunda revolução industrial. Mas a gente está tentando, a gente vai ver ao decorrer da aula, aos longos dos últimos anos, a gente está sempre procurando fontes de energias alternativas, para a gente não ficar dependente 100% do petróleo. E nos últimos anos a gente tem conseguido bastante, né? A gente vai dar uma olhadinha melhor. Mas não, se o petróleo, quando o petróleo acabar, a gente não vai nem estar utilizando mais tanto petróleo assim. Então é bem tranquilo, não precisa ficar preocupado com isso não. É a primeira forma de energia que a gente tem que o ser humano vai produzir, né, de forma externa do nosso corpo, é o fogo, né? Os nossos antepassados, eles vão conseguir, vai ter o controle do fogo e o fogo vai ser utilizado no primeiro momento para aquecer, né? O que é o fogo, né? O fogo é a rápida oxidação de um material combustível liberando calor, luz e produção de reação, tais como dióxido de carbono e água. Desse modo, o fogo pode ser entendido como uma entidade gasosa emissora de radiação e decorrente da combustão, ou seja, o fogo nada mais é, você vai colocar matéria, colocar matéria ali que elas podem se queimar facilmente, a matéria seca, como as árvores, plantas, folhas secas, na verdade, né? Mas principalmente a madeira, e com isso, com a combustão desses materiais, ele vai se aquecer, vai produzir o fogo, e o fogo ele é a troca de energia, vai se transformar energia em forma de calor. Ou seja, no primeiro momento vai ser para aquecer os próprios corpos, né? Depois vai aquecer comida, e até mesmo de forma estratégica, ao longo do tempo, eles vão descobrir que o fogo é bom para afastar os animais não chegam perto. Mas no primeiro momento é para você se aquecer ali e aquecer as comidas. Né? A Viviane está perguntando aqui: se o petróleo acabar, o carro automático que não precisa abastecer será mais comprado? Que carro automático é esse que não precisa abastecer? Carro automático que eu sei de marcha, né? Mas o carro que não precisa abastecer, esse eu não conheço, não. Você está falando de carro elétrico? Mas ele precisa abastecer com energia elétrica, né? Lança o motor elétrico nele que a gente voa com ele. É o que você pode carregar para fazer. Não, então, você abastece de certa forma, né? Você abastece com energia elétrica. Mas hoje em dia está tendo um grande avanço. A própria Volvo, eu acho, se não me engano, a Volvo até 2050, se não me engano. Enfim, a Volvo tem uma estratégia aí que nas próximas décadas, ela só vai produzir carros elétricos. Tanto a Volvo foi a única que eu vi falando sobre isso, mas todas as outras grandes produtoras de carro, fábricas de carro, elas estão seguindo essa linha, né? A gente já tem a Tesla, né, que ela 100% dos carros dela já são elétricos. Aí a próxima vai ser a Volvo nos próximos anos. Tem uma lei também na Inglaterra que até 2000, nas próximas décadas de 2050, 2040, alguma coisa assim, só vão poder ser comercializados carros elétricos. Você ainda vai poder ter o seu carro movido a petróleo, a gasolina, mas só vai poder vender novos carros elétricos. Então a gente está num processo de que nos próximos anos apenas carros elétricos vão existir. Né? O carros híbridos, carros híbridos é considerar aqueles carros que podem. Eu acho eu não conheço nenhum carro que ele é movido tanto a gasolina quanto a elétrico. Eu compraria. A desvantagem vai ser a conta de luz. Sim, hoje os carros elétricos são muito caros, principalmente porque a tecnologia é muito nova, muito recente, e não tem muita oferta no mercado, né? A partir do momento que apenas uma empresa é a única que produz carros 100% elétricos, ela pode colocar o preço que ela quiser. Existem outras hoje, além da Tesla, né? Mas a Tesla é a principal. Mas ao longo do tempo, o normal, eu tenho uma palavra melhor, mas ao longo do tempo, o normal vai ser os preços dos carros elétricos abaixar. O Viviane está falando que está crescendo, mas pela demora, carregar para ser a gasolina. Acho que além da demora também é o preço, né? Não em si da eletricidade, eu não sei como que ficaria se a eletricidade é mais barata, mas o carro em si ele é muito mais caro.
carro que não faz sentido é aquele que dirige sozinho. Então, Manoel, os seus filhos provavelmente vão viver numa época que só vai ter carro, chama carro autônomo, né? Provavelmente daqui a 20, 30, 40 anos a gente só vai ter carro autônomo, ninguém vai dirigir mais não. Talvez vai ainda existir, né, você poder dirigir, mas vai ser pouco provável. O carro autônomo é o futuro. Deixa eu ver, estão pedindo para eu olhar o WhatsApp, que tem coisas interessantes. Não recebe nada não. No grupo da 3040 não tem nada não. Deixa eu ver se é meu computador. Não. Agora foi. Para quem não entendeu, esse aí é um Chevrolet Bolt, um carro elétrico. O maluco adaptou um gerador de energia para carregar as baterias escondido da roda. Isso é impossível. Não... Assim, acho muito difícil, né? Mas mesmo se ele conseguiu fazer isso, ele vai ter que colocar gasolina de qualquer forma. A energia, a gente não tem nenhum tipo de modelo que é capaz, a roda girando, ser capaz de sustentar a energia que vai ser capaz de sustentar a roda novamente, tipo um infinito. Ela sempre vai perder um pouco de energia ali, que você vai ter que colocar mais energia de fontes externas. Não é possível fazer essa forma infinita, não. O ser humano procura essa energia infinita desde sempre, desde que a gente entende o que é energia. Então, continuando. No segundo momento, a gente vai ter os moinhos, que na verdade são as primeiras, podemos dizer, fábricas, né, de produção de energia. Só que o problema é que essas energias não são armazenadas, né? A gente ainda não tem um conhecimento nessa época de energia elétrica, e a gente não possui a tecnologia de geradores. Pessoal, boa tarde. Boa Eu tarde. sou o professor Sobral, eu sou de matemática, certo? E eu tô com uma dificuldade que a internet aqui hoje está vacilando demais, né? E até com a chuva mesmo, tá vacilando muito, que eu moro aqui em Recife, tá? Aqui em Camaragibe, que é perto de Recife. Então eu tô com muito medo que caia na hora, porque já caiu muitas vezes hoje aqui. E eu tô com medo que caia justamente no horário da minha aula, né? Que eu vou começar de 6 e depois vai ter outra turma de 7. Então o assunto de hoje é porcentagem. Então eu estou adiantando para vocês porque caso tenha alguém aqui que possa cobrir o horário, né? Caso caia a internet, já ficar avisado, né? Se tiver alguém que pode fazer isso. Beleza? Qual que Aí é o seu nome, vocês professor? falam comigo. Eu tô achando que o professor tá na. Gente, eu tô ficando maluco. Vocês ouviram esse áudio? Eu tô achando que o professor entrou na aula e tava falando, mas deve ter sido no WhatsApp que tocou o áudio. Aqui, no WhatsApp tava tocando o áudio do professor falando, achando que ele entrou na aula. Desculpa, gente. O João até pagou a mensagem. O João não é um. Eu não critiquei, não. Só não. Eu desconheço algo que existe daquela forma. Desculpa, gente. O áudio tocou que eu achei que o professor tinha entrado na sala de aula. Tava cortando a minha aula. Desculpa. Bem, voltando. Aí vamos ver primeiro o termo, né? O termo moinho deriva do latim molinum, de molo, que significa moer, triturar cereais ou dar a mol. O moinho de água apareceu no século II d.C., com os gregos e os romanos, e depois espalhado pela Europa. É, serviram, é, serviam, como indica a sua etimologia, para moer cereais transformados em farinha. Não bagunça não, você pode mandar lá o que você quiser, assim, desde que não seja besteira, né? Então, o moinho ele vai utilizar a força tanto do vento, né? A gente tem na primeira imagem do vento, a gente tem a força animal, a força humana, né? E a força da água. E o que acontece? Essa força vai bater nesse moinho, vai rodar, e com essa força rodando, a gente vai ser capaz de, no primeiro momento, de moer. Era utilizado para moer cereais em geral. Como era o primeiro moinho? O primeiro em si, eu não sei, mas a primeira imagem que vem na minha cabeça dos moinhos mais antigos é esse aqui, que era movido ao vento. Isso vai depender da posição geográfica que você está. Mas provavelmente os primeiros a gente utilizava força animal, né? Que utilizava tração animal. Mas o primeiro em si, assim, qual foi o primeiro, eu não vou saber dizer, não. Esses são os primeiros.
Aí depois disso a gente vai ter na Revolução Industrial, né? A gente vai ter a utilização da energia a vapor. Como é que funciona? Vamos dar uma olhadinha aqui. O motor a vapor, também chamado de máquina a vapor e turbina a vapor, é um tipo de máquina térmica que explora a pressão do vapor. Explora a pressão do vapor. Todas as máquinas termo funcionam baseadas no princípio de que o calor é uma forma de energia, ou seja, pode ser utilizado para produzir trabalho. E seu funcionamento obedece às leis da termodinâmica. Embora a invenção do motor Embora a invenção do motor de combustão interna do final do século XIX pareça ter tornado obsoleta a máquina a vapor, ela ainda hoje é muito utilizada, por exemplo, nos reatores nucleares, que servem para a geração de eletricidade. Ou seja, como é que funciona o vapor? Na verdade, tanto o vapor como qualquer outro tipo de indústria de energia que a gente tem, o princípio sempre vai ser o mesmo. A gente vai dar uma olhadinha mais para frente, mas vamos olhar primeiro aqui o vapor. Você vai ter uma caldeira, né, com o combustível, né, pode ser carvão, madeira, enfim, vai estar gerando calor. Esse calor vai aquecer a água. Essa água aquecida vai se transformar em forma de vapor. Esse vapor vai passar para o pistão, né, acho que se chama pistão, essa parte de cima. E com isso, com essa entrada de vapor em alta pressão, porque, olha só, aqui vai gerar muito vapor, vai passar por um pequeno tubo, e quando ele chega, por ela estar passando por comprimido esse vapor, quando ele chega nessa parte aqui, que é muito mais larga, vai chegar com uma pressão muito forte. E com isso vai bater no pistão, e o pistão ele vai ir para frente. Aí depois o vapor vai sair para essa partezinha, então o vapor saindo, o pistão vai voltar, só que aí vai ter outro vapor que vai entrar e vai. Aí o pistão vai ficar fazendo assim, né? Aí com esse movimento do pistão para frente e para trás, ele vai acabar rodando essa roda aqui. Então com isso vai gerar esse trabalho, né? Essa força exercida através do empurro do vapor no pistão vai rodar. No primeiro momento, até aí que a gente tem, por exemplo, a gente tem os grandes trens, né, movidos a vapor, vai até esse ponto aqui, que era exatamente isso. Você colocava carvão lá na fornalha, o carvão aquecia a água, a água virava vapor, batia no pistão, rodava, e com essa força rodando a roda que fazia o trem se movimentar. Ao longo dos anos a gente consegue descobrir a eletricidade, né? A gente vai ver no próximo slide melhor, mas aí no segundo ponto, as indústrias de vapor, essa roda rodando aqui, essa roda rodando é ótimo, vai ser responsável, vai transferir esse trabalho para o gerador, e esse gerador vai transformar essa energia motriz rotacional, aí, não sei qual que é o termo certo, mas enfim, vai transformar essa energia em energia elétrica. Aqui é a Manuela. Energia a vapor pode ser considerada sustentável, professor? Ou ela ainda usa as árvores como carvão considera? Então, energia sustentável, isso vai depender, porque energia a vapor, para você ter energia a vapor, você precisa queimar algo. Então depende do que você está queimando. Mas então, é porque sustentável, se você planta a árvore que você vai queimar, ela é sustentável. Mas depende também da árvore, que pode liberar dióxido, né, dióxido de carbono na atmosfera, que não faz muito bem. Vai depender, mas hoje em dia a gente não utiliza muito, não. Por exemplo, você perguntou de carvão. O carvão não é considerado sustentável, porque o carvão, tanto carvão mineral quanto carvão vegetal, eles são responsáveis por expelir o. Não, pera, agora eu fiquei na dúvida. Lá na frente a gente vai dar uma olhadinha melhor, mas eu acho que não. Porque eu sei que a de carvão, na China, que utiliza o carvão mineral, ela não é sustentável. Agora o carvão vegetal eu tô na dúvida, mas o carvão mineral não é. Aí tá. Oi, o que aconteceu? Aí a gente tem um dínamo, né? Depois. O dínamo que vai ser responsável por transformar essa energia física em eletricidade. Como é que funciona o dínamo? Né? O dínamo é constituído por um ímã fixo de um eixo móvel. Ao redor desse eixo existe uma bobina, fio condutor enrolado constituído de um conjunto de espiras. Este movimento gera variação do campo magnético do ímã, surgindo então uma corrente elétrica no conjunto de espirais da bobina. Ou seja, só para resumir, aqui tem um dínamo, né, a bobina,
E com a movimentação dessa bobina, ela fica rodando, a gente tem um ímã aqui, vai gerar um campo eletromagnético aqui, que vai ser capaz de originar energia elétrica. É assim que se cria energia elétrica. Esse dímero aqui é bem simplificado. Para quem viu aquele filme que tem no Netflix, é um filme muito bom. Chama O Menino que Descobriu o Vento. Tem seu... Depois do menino, esse é o personagem mais importante do filme, é o Dino. Sim, a primeira energia é o ser humano, mas quando eu falei o fogo, é a primeira energia que a gente usa do fator externo da gente. Né? Eu até falei que a primeira é a forma de energia que a gente tem de andar é uma forma que a gente está gastando energia, né? Mas a primeira energia que a gente utiliza externa, que não depende do ser humano, é o fogo. O fogo é a primeira forma que a gente criou de produzir energia. Sim, é um filme muito bom. É porque quando a gente descobre o fogo, nos ancestrais lá no. Qual que é o nome daquela primeira lá? A Lucy? Será que a Lucy sabia o que era o fogo já? Não sei. Porque a produção de energia através do trabalho do ser humano, ela só vai vir depois nas construções de cidades, nas construções dos impérios, né? Até nos impérios, nas pequenas vilas da cidade que a gente vai usar a energia humana, né? No primeiro momento a gente utiliza, né, para caça, para coleta, mas no assim, uma forma de produção de energia grande é o fogo mesmo. O nome do filme é O Menino que Descobriu o Vento, tem no Netflix. Tá. Agora a gente vai ver um pouquinho da indústria nuclear, como é que funciona. Como eu falei, na teoria, todas as indústrias de produção de energia, elas, na teoria, não, até na prática mesmo, o princípio delas é o mesmo, né? Como é que vai funcionar a energia? Não, a fusão nuclear é o tipo de energia nuclear diferente do processo de fissão nuclear, que é usado desde 1950 nos reatores de energia atômica. Na fusão, a energia é gerada a partir da união dos átomos, enquanto na fissão, a energia é gerada da divisão dos átomos. Ou seja, antigamente a gente fazia fissão nuclear, que dividia os átomos, hoje a gente faz a fusão nuclear, que é juntando os átomos, que por motivos químicos, físicos, ali, gera muito mais energia. Como é que funciona? A gente vai ter um reator aqui, onde está meu mouse, e esse reator ele vai ser responsável por juntar os átomos, e esses átomos juntando, eles vão ser capazes de produzir energia, eles vão se aquecer muito, e eles se aquecendo, eles vão passar aqui, onde, né, nessa bacia de água aí, nesse tanque de água, vão passar dentro dele e com isso vão aquecer a água. Aquecendo a água, aquele negócio que eu mostrei da produção de energia a vapor. Ou seja, no final das contas, a energia nuclear nada mais é do que uma grande usina de vapor, né? Mas aquecendo a água de forma com a fusão nuclear. Ela vai aquecer a água vai virar vapor, vai passar pela turbina, a turbina vai gerar eletricidade e com isso vai para o gerador, vai passar para o gerador, vai produzir a eletricidade e essa eletricidade ela vai ser transportada para a cidade, né? No primeiro momento ela vai ser armazenada, né, como é que chama? Enfim, vai ser armazenada e depois com isso vai ser distribuída para a cidade. Aí essa água, aí com o vapor gerando a turbina, o vapor depois vai virar água novamente. Ela vai ser condensada, que ela vai passar por uma outra água que vai resfriar, e ela resfriando vai acabar voltando fazendo o mesmo processo. E essa água que resfria, por ela estar resfriando, o resfriamento da água nada mais é do que dois corpos, eles sempre trocam calor, né? Essa água vai entrar gelada, ela vai encontrar um vapor muito quente, ela vai acabar aquecendo, vai acabar esfriando a água, em contrapartida, esse vapor muito quente vai acabar esquentando essa água também, né? Então essa água ela vai passar aqui quente e essas torres que a gente vê, essas torres de resfriamento, né, que chama, vai acabar expelindo essa água em forma de vapor. Foi a água no primeiro momento responsável para resfriar o vapor da água. Deu para entender? Ficou confuso. Então sempre quando a gente tem eu já vi muita gente mostrando imagens de torres de resfriamento de nuclear, olha só como a torre de resfriamento polui o meio ambiente. Polui bosta nenhuma. Pelo menos naquele primeiro momento, as torres de resfriamento, tudo aquilo que está sendo expelido, nada mais é do que vapor de água. Então, assim, aquilo ali não causa nada demais para a atmosfera. Mas, em contrapartida, a gente vai ver melhor depois, existem outros fatores negativos, né? A usina nuclear em si, só nesses lados que a gente está vendo, ela não causa nenhum efeito para o meio ambiente. Mas, em contrapartida, primeiro a gente tem o risco, né, que esse reator, se tiver acontecer alguma coisinha, pode acabar correndo um risco muito grande, né, como a gente teve em Chernobyl.
que foi um problema, acho que teve um reator não conseguiu se esfriar, acho que foi um problema de resfriamento, ele acabou se sobrecarregando, né, explodiu. Ou então pode ser também um fator externo, né, como a gente tem em Fukushima, foi Fukushima? Foi Fukushima, né, o terremoto que teve lá, quase, né, graças a todo o esforço humano, eles conseguiram amenizar, na verdade, acho que conteve tudo, né, conteve o reator, ele tinha risco, né, de sobrecarregar devido ao terremoto, mas os engenheiros foram lá e conseguiram dar uma arrumada em tudo, né? O engenheiro serviu para alguma coisa. A Manuela tá falando que eu fui em Foz do Iguaçu em 2019 e foi na usina de Itaipu. E lá também tem essa função de aquecer a água, dava para ver até a fumaça saindo. O livro falou que chega a 100 graus Celsius, provavelmente. Até hoje tem radiação lá. Em Chernobyl, com certeza tem. Ainda não, ninguém vive em Chernobyl até hoje. Tem gente que fala que não tem mais, não, mas a ponto científico, caráter científico ainda tem. Tá, vamos continuar aqui. Então, agora, os tipos de energia, né? Quando a gente fala de tipos de energias, principalmente a gente vai ter o tradicional e o alternativo. O tradicional e a alternativa vai ser relativo ao uso da sociedade, né? Por exemplo, o tradicional, durante muito tempo, principalmente com a primeira revolução industrial, a gente vai ter primeiro o carvão vegetal, que é utilizado nas grandes indústrias, e uma forma simples de pensar é como eu mostrei anteriormente na utilização dos trens, né? Utilizava o carvão vegetal para poder aquecer a água, o vapor, blá, 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 a gente já sabe o resto. Depois a gente descobriu o carvão mineral e depois, e até hoje, o que é mais utilizado é o petróleo. E desde 1970, né, que eu até postei aqui, a gente vem procurando formas alternativas, meios de energéticos alternativos. Principalmente, no primeiro momento a gente vem procurar isso porque acho que é em 1950, 1960, vai ter a primeira grande crise do petróleo, que o barril vai triplicar o preço, e depois, 10 anos depois, vai ter outra crise de novo, que o barril vai dobrar, então ele triplicou, depois ele dobrou o preço. Então o pessoal começou a procurar formas alternativas do petróleo, porque o preço dele estava variando bastante. Hoje a gente procura por formas alternativas do petróleo, principalmente porque o petróleo é escasso. Ele não é escasso, né? Mas o petróleo no momento vai acabar, e principalmente porque existe todo um movimento por trás de energias sustentáveis e renováveis, né? Porque dizem que o petróleo ele é prejudicial à camada de ozônio, né? Ele é poluente. Calma, vou chegar lá, Ramon. E também a gente fala sobre, quando fala tipo de energia, a gente tem as origens, né? A gente tem origens, a gente tem as energias fósseis e as energias não fósseis. Como a gente viu na nossa penúltima aula, né, de geologia, as energias, o tipo de energia não, né, os componentes que vai gerar energia, as fósseis, elas são devidas às bacias sedimentares. Para quem não lembra, deixa eu fazer um pente aqui de novo rapidinho. A gente tem as montanhas, e sempre quando chove, sempre quando tem a precipitação de água, né, que vai ser a chuva, vai ocorrer erosão. A erosão dessas partículas de rocha vão acabar se depositando nos pontos mais baixos e com isso, depois ao longo de anos, devido à pressão, vai se tornar as rochas sedimentares, né, como a gente viu. E se tivesse algum animal, alguma vegetação aqui, por causa da pressão e basicamente por causa da pressão e ao longo de muitos anos, esses materiais vão se decompor, e se forem animais vão se decompor e virar petróleo, se forem madeira pode se decompor e virar o carvão mineral. Carvão vegetal, desculpa. O carvão mineral, o carvão vegetal a gente pode produzir. E o que é o xisto? O xisto é uma rocha que, através dela, se consegue extrair um óleo e produzir uma forma de petróleo, produzir combustível. Os Estados Unidos hoje ele é o maior produtor de petróleo do mundo devido ao xisto. Você retira esse óleo do xisto e você consegue produzir petróleo. É uma tecnologia nova que basicamente só os Estados Unidos têm.
e que revolucionou, de certa forma, assim, os Estados Unidos, porque os Estados Unidos é o maior, sempre foi não, né? Desde que ele é Estados Unidos que a gente conhece hoje, ele sempre foi um dos maiores consumidores de petróleo, só que ele sempre teve que exportar o petróleo, porque as jazidas de petróleo dele são muito pequenas, né? Mas é através da tecnologia do xisto, né? Você pega a rocha e retira o óleo dele e produz o petróleo, os Estados Unidos ele se torna o maior produtor de petróleo do mundo. E a gente também tem as origens não fósseis, né? Que são os biocombustíveis. O biocombustível nada mais é você pegar uma massa, a massa da... Hoje aqui no Brasil, por exemplo, a gente utiliza muita cana-de-açúcar e a produção dos biocombustíveis, como por exemplo a cana-de-açúcar, a gente transforma em etanol. E a gente também tem as energias eólicas, solar e hidráulicas. Professor, qual é o melhor não fóssil ou fóssil? Vai depender de muito, né? Melhor para quê? Se for para dizer, um melhor fóssil para produção de combustível, com certeza é o petróleo, né? Que ele além de ser mais abundante e ele ter maior concentração e ele é muito forte, né? Não sei se a palavra boa é essa, mas, por exemplo, você não consegue fazer um carro movido a carvão mineral, né? Com o petróleo já dá. Em pequena quantidade, ele tem uma combustão muito alta, capaz de produzir muita energia. Mas em contrapartida também ele é muito caro, tem todo o problema geopolítico envolvendo, que, por exemplo, na Venezuela, grande parte do problema da Venezuela que está acontecendo lá é devido ao petróleo, que eu não sei se você sabe, a gente vai ver, mas a Venezuela é a maior, ela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Então, assim, melhor para quê? Né? Em que sentido? Não tem como dizer melhor no sentido geral, é muito complicado isso, tem vários fatores envolvendo. E, mas, por exemplo, se for dizer aí se a gente pegar, por exemplo, as não fósseis, qual que é o melhor não fóssil? Teoricamente seria o solar, mas o solar é muito caro. Hoje deu uma barateada boa ao longo dos últimos anos. Né? Há 20 anos atrás, o solar era impensável, as pessoas não tinham energia solar. Hoje em dia, se você dá uma volta, pelo menos na zona sul de Belo Horizonte, você vai ver vários prédios com energia solar. Se você for no interior, tem bastante. Deu uma barateada, mas ainda não é acessível a todo mundo. Mas já deu uma melhorada. As eólicas também, teoricamente, são muito boas, que é só você pegar o vento. Mas mesmo assim, é uma tecnologia muito cara. Por mais que aos últimos anos também a gente tem começado a produzir mais energia eólica no Brasil, mas mesmo assim ainda não é acessível a todo mundo, depende da posição geográfica que você está. E a gente falando de melhor, eu estou falando melhor aqui no Brasil, por exemplo, que a solar eólica seria interessante. Mas se você estiver na Noruega, Noruega tem 6 meses do ano que não tem sol. Então como é que seria melhor lá a solar? Então depende de inúmeros fatores. Essa pergunta é muito difícil, não tem como muito responder. Professor, dá para usar matéria orgânica para fazer combustível? Dá, ué. Para o meio ambiental e calma, fonte, professor, dá para usar matéria orgânica? Bem, a cana-de-açúcar é matéria orgânica. O petróleo também é matéria orgânica. A gente não foi por a gente ter feito alguma coisa, foi ao longo dos anos por causa da pressão e tudo mais. Mas tanto o petróleo quanto o etanol são energias que foram feitas através da matéria orgânica. Se você quiser desenvolver melhor essa pergunta, eu acho que você queria perguntar outra coisa. Viviane, para o meio ambiente é o não fóssil. Então é complicado também. Para o meio ambiente, se você falar que para o meio ambiente a energia não fóssil é melhor, a gente pega a hidráulica. A energia hidráulica ela é uma energia renovável e de certa forma sustentável. Nem tanto, porque ela, primeiro, que para você construir uma hidrelétrica, você tem que fazer toda uma infraestrutura ao redor de uma bacia que vai comprometer aquele rio. Por exemplo, olha como é que faz uma hidrelétrica. Você tem um rio passando aqui, um rio X, e que tem uma evasão de água muito grande. Aí o que você faz? Você constrói uma barragem bem alta, e toda essa água que era para ser escoada, ela vai se concentrar aqui. Ou seja, no primeiro momento, o que já aconteceu? Já matou as plantas que estavam aqui em volta. Só vai sobreviver essa outras plantas. As que estavam aqui em volta já morreram, já que a água sobressaiu tudo. E a evasão de água que vai diminuir radicalmente, porque você concentrou toda a água aqui. Ou seja, a comunidade do seu Zé, que mora aqui embaixo, a não sei quantos quilômetros, a água chegava assim. Aí agora, devido à hidrelétrica, a água vai chegar em muito menor quantidade. E com menos água tem menos peixe também.
Os peixes vão se concentrar mais aqui por causa desse grande contato dessa água. Os peixes que passam pela hidrelétrica não vão passar todos. Se passar pode morrer também, dependendo se pegar na turbina. Então, assim, é melhor. É difícil falar o que é melhor, o que é pior. Depende de vários conceitos. João, tipos resíduos que o ser humano produz, casca de banana, resíduo. Sim, tem como, João, mas a gente não tem tecnologia suficiente para transformar isso em algo super rentável. A gente vai ver mais na frente, a gente consegue produzir energia através dos lixos, aterros sanitários. Aterro sanitário, você coloca lá o lixo, vai vir, a gente coloca a terra por cima, né, fazer o aterro sanitário, e esse lixo vai ser capaz de produzir gases que a gente pode usar em forma de energia. Então, sim, é possível. A Helena falou, tem a maremotriz. Sim, a gente vai falar da maremotriz, Helena, mais na frente, seria a solução. A maremotriz, tanto a maremotriz quanto a geotérmica. São duas tipos de energia, mas a gente, se existe duas usinas dessa no mundo, é muito. Não existe mais, né? Coloca 10. É muito pouco ainda, é muito recente. Recente, coisa de 10 anos. Gente, aleatoriamente lembrei de um jogo chamado SimCity. SimCity é muito bom. Tem um melhor que o SimCity hoje em dia, como é que chama? Sky alguma coisa, é melhor que o SimCity. Você tem que construir sua cidade, depois evoluir e ficar sustentável. Só uma dica mesmo, tá? O seu Zé sofreu dano na vida toda, pobre coitado. Eu sempre penso em seu Zé quando eu falo. Entendeu, gente? Então, assim, é complicado você dizer qual que é melhor, qual que é pior. Todas vão ter seus prós e seus contras. Mas não existe uma que seja perfeita, que não vai causar problema nenhum. Ou pode ser que tenha, a gente não descobriu. Por exemplo, aqui, as energias renováveis, né? A gente tem exemplo da energia eólica e da energia solar, né? O que é energia eólica? Né? A transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidades, moinhos de ventos para produzir energia mecânica ou velas para funcionar veleiros. Ou seja, a energia eólica é uma energia interessante, mas você consegue colocar em todos os lugares do mundo. Tem lugar que não tem vento. É a mesma coisa que a energia solar, né? É um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol e é utilizada por meio de diferentes tecnologias, constante evolução como o aquecimento solar. E outro ponto também, né, que eu comentei, são energias muito novas, são recentes. Até 1970 não existia, 30 anos atrás, nossa, já são 50 anos, gente, em 2020. Há 50 anos atrás não existia esse tipo de tecnologia. São tecnologias muito recentes, são tecnologias caras, não é acessível para todo mundo. E a gente vive num capitalismo. A empresa não vai querer ser bonzinha e falar, vou fazer só a CEMIG, vou fazer só energia solar para todo mundo e vou ter prejuízo. Mas tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, infelizmente. Então é complicado, mas a energia eólica e a energia solar seriam bons exemplos, mas eu não sei, tem que olhar direitinho também como funciona a tecnologia. Eu não sei se só essas duas seriam responsáveis para sustentar a energia do planeta inteiro. Você consegue, com a energia solar, sustentar a energia da sua casa, hoje em dia. Mas será que é o suficiente para o planeta inteiro? Talvez com a evolução dos carros elétricos daqui a muitos anos a gente seja capaz, mas hoje não tem como. Colocar isso no Egito, que a energia não acaba nunca. A incidência do sol no Egito é menor do que em alguns lugares aqui do Brasil. O Egito está um pouquinho acima da linha do Equador. O melhor lugar para energia solar é na linha do Equador, né? A gente tem aqui o. Qual é o nome daquele estado? Enfim, no norte ali da Amazonas ali seria um bom lugar para colocar. Tem alguns pontos no Brasil pequenos. No Egito nem tanto, acho que no Congo seria melhor. Agora ficar na dúvida. A linha do Equador, como a gente viu nas primeiras aulas, é onde tem a maior incidência de raios solares, né? Aí o Egito está um pouquinho assim. A linha do Equador está aqui, o Egito está aqui, ó. Que ela seria aqui no norte do Brasil, aqui no Congo, a Argélia está aqui. Enfim. Ops. Ainda nas energias renováveis, né, a gente tem a energia geotérmica e a maremotriz, né, como a nossa amiga Helena falou. Mas são energias recentíssimas, tipo ontem, basicamente. Aqui, ó, tem uma foto aqui, 2003, e nem é uma foto, né, é uma simulação. Então, assim, é uma coisa muito recente, né? O que seria a energia geotérmica, né? Ou energia geotermal? É energia obtida a partir do calor proveniente do interior da Terra. O calor da Terra existe numa parte por baixo da superfície do planeta, mas em algumas partes está mais perto da superfície do que outras, o que torna mais fácil a sua utilização. Ou seja, lembra na aula de geologia que a gente falou
que o núcleo do interior da Terra é muito quente, então você chegaria próximo desses interiores da Terra e com esse calor já que já existe ali, você esquentaria a água, enfim, aí teria todo aquele processo que a gente já viu várias vezes. E a energia maremotriz, a energia das marés, é um modo de geração de energia por meio do movimento das marés. Dos tipos de energia maremotriz pode ser obtidos energia cinética das correntes devido às marés e energia potencial por diferença de altura entre as marés altas e baixas. Ou seja, a movimentação a própria movimentação natural das marés, elas seriam responsáveis por rodar, fazer esse movimento nas hélices que seriam capazes de transformar em energia elétrica. Ou seja, existem formas sustentáveis, renováveis, só que ainda é complicado, né? Por exemplo, as energias geotérmicas precisam de todo um referencial geográfico, né? Você não consegue construir em qualquer lugar. Até que está dizendo, né, que depende da posição onde você, em relação à Terra, onde você vai estar para poder ter a construção dessas. E uma mais clara, visível de ver é a maremotriz, né? Para você ter a produção dessa energia, você precisa estar num país que tenha acesso aos mares, né? E dependendo, tem que ser acesso onde tem a maré, ela é muito forte, né? Porque não adianta você colocar uma maré motriz ali em Cabo Frio, que a água fica parada o ano inteiro. Tem que ser num lugar onde tem um movimento da maré muito grande. Então, tudo depende também, né? A gente vive num país capitalista, onde tem as divisões, as fronteiras políticas, né? Não vai ser um país bonzinho que vai construir uma maré motriz e, por exemplo, a gente tem um Paraguai. O Paraguai não tem acesso à água. Não vai ser o Chile que vai construir uma hidrelétrica maré motriz e transportar energia para o Paraguai, assim, a livre custo. Vai ter todo um custo, Primeiro, o Chile vai ter que sustentar a própria população. Isso eu estou falando de sinais hipotéticos, né? O Chile nem tem isso. Mas então é um pouco complicado, né? Quando a gente fala de energia, né, ser humano é complicado. Na Bahia tem muita energia eólica. Assim, nos últimos anos cresceu bastante energia eólica na Bahia. Mas, por exemplo, não é suficiente para sustentar o Brasil inteiro, não. Mas está crescendo. Quando eu morar sozinho, eu queria deixar minha casa super sustentável. Só não sei como começar. Tenho muito tempo para pensar, infelizmente. Tem várias casas sustentáveis que são muito legais, né? Que utilizam a energia do sol tanto para gerar energia, tanto para iluminar, né? Tem aquelas como se fossem tipo lâmpadas que na verdade são só são vidros, né, vidros côncavos, né? Côncavos ou convexos? Côncavos, que pega a luz do sol e ela foca a luz do sol só em um lugar para poder iluminar melhor a casa. Enfim. Você utiliza a água da chuva para descarga, a água do chuveiro para descarga. Enfim. É bem bacana isso. Mas é porque, ó, custa dinheiro. Sustentável é coisa de classe média alta bancando de hipster legal. A grande população, infelizmente, não tem acesso a essas tecnologias. O João falou, tem que ter correnteza, não. Precisa ter um movimento da água. E quanto o movimento mais forte for, se a água estiver parada, ela não move as hélices. Então, a Viviane falou, nesse local não é perigoso matar os peixes com essas correntes em voltas? Não sei que correntes, mas a hélice rodando ali muito rápido, sim, pode matar o peixe. Mas o peixe é esperto, ele tipo, faz ali, no pior das hipóteses, cerca ali a área, enfim. Acho que os peixinhos são o menor do problema. Você chega perto do peixe, ele sai correndo, acho que não vai chegar muito perto dessas vezes. Mas provavelmente um ou outro vai morrer, sabe aí, tá vendo? Até os peixes mesmo podem sofrer algum prejuízo. Gente, deixa eu ver aqui, tá quase dando meu horário. Deixa eu ver se o professor lá falou alguma coisa. Falou nada, né? Acho que esse professor da próxima aula tá enrolando vocês. Outros tipos de energias renováveis, né? A gente tem o carvão vegetal. A diferença do carvão mineral é devido ao longo processo de soterramento, né, das bacias sedimentares. Já o carvão vegetal, né, é um produto obtido por meio de carbonização da biomassa proveniente da madeira. A queima tem como resultado uma substância negra utilizada como fonte energética, o carvão vegetal. É pouco utilizado mundialmente, com exceção do Brasil, que é o maior produtor do mundo. Tá vendo? A gente é o maior produtor de carvão vegetal do mundo. É uma ideia interessante, é bom. O máximo que você faz é expelir através das queimadas, né, desse carvão na atmosfera, mas é interessante. Mas o carvão vegetal não é muito forte, você precisa de uma quantidade muito grande para ter uma pequena quantidade de energia. Pequena quantidade de energia em comparação, por exemplo, com o petróleo. Então, ele vai servir para casos muito específicos. Né? E, além disso, a gente tem a hidroelétrica. Né? A hidroelétrica, que é a mais conhecida no Brasil e a mais utilizada também, a gente vai ver mais na frente,
que é o conjunto de obras e equipamentos que produzem energia elétrica, através do aproveitamento hidráulico dos rios, nas hidrelétricas, a energia potencial gravitacional da água é transformada em energia cinética de rotação que posteriormente é convertida em energia elétrica. Ou seja, que nem eu mostrei, a gente tem a bacia, a gente constrói a bacia, né, hidrelétrica, a gente cerca o rio, né, faz uma... como é que chama isso? Enfim, impede a água de passar e a gente começa a controlar o fluxo da água. A água, através da gravidade, a água vai cair, né, obviamente, e com essa água caindo, ela vai passar numa hélice ali que vai rodar, vai transformar em energia cinética, essa energia cinética vai se transformar em energia elétrica. Aquele mesmo princípio que a gente viu antes, só que em vez de utilizar o vapor, a gente usa a força da energia cinética. Eu sei que é 7,5, eu só estava vendo porque o professor falou que talvez não vai conseguir dar aula, eu falei que eu podia continuar a aula com vocês. Aí, semana passada reclamaram que estavam com saudade de mim, essa semana já teve 2 aulas, talvez tenha até a terceira, né? Pra matar a saudade mesmo. Outro tipo de energia renovável que a gente tem é um biocombustível, né? No Brasil, principalmente através da cana-de-açúcar, que a gente transforma em etanol. Mas o biocombustível são derivados de biomassa renováveis que pode substituir parcialmente ou totalmente combustível derivado de petróleo e gás natural em motores a combustão e outros tipos de geração de energia. Ou seja, o biocombustível, para quem é cachaceiro, é uma forma fácil de entender. O que é a cachaça? A cachaça é a transformação da cana-de-açúcar em álcool para a gente beber. É a mesma coisa, a vodka. A vodka é a mesma coisa, a transformação de álcool, mas através depende do local do mundo, mas você pode fazer com batata, com milho. E o saquê, por exemplo, a gente faz com arroz, ou seja, tudo isso vira álcool. É uma coisa com biocombustível, a gente consegue a gente consegue transformar vários tipos de vegetal, que com a biomassa, né, nesses biocombustíveis. Aqui no Brasil a gente utiliza muito a cana-de-açúcar, né, fazer o etanol. Nos Estados Unidos, contra exemplo, eles utilizam muito o milho para fazer o biocombustível deles, né. Além disso, outra energia renovável seria a energia de hidrogênio, né? É a energia que se obtém da combinação do hidrogênio com o oxigênio, produzindo vapor de água e libertando energia que é convertida em energia elétrica, né? Em eletricidade. Existem alguns veículos que são movidos a hidrogênio, ou seja, possibilidades a gente tem infinitas, né? O problema é que essas tecnologias são muito recentes. Como eu mostrei, só em 1970 que a gente começa a correr atrás dessas energias alternativas. Então é algo muito recente, mas a gente em algum momento vai conseguir fazer uma energia que seja... Sempre vai ter seu contra, né? O ideal é a gente procurar que tenha o menor impacto ambiental possível. Como eles conseguiram construir isso? Isso que é... Ixi, o perdi mudou 8,51. Isso aqui, Ramon. Não olhei, desculpa, na hora que você perguntou. Aí agora a gente vai falar das energias não renováveis, né? Que são o que a gente tem aqui, por exemplo, o petróleo combustível fóssil, que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior da água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais, utilizando como fonte energética atual. É o que a gente mais utiliza hoje. A hidrelétrica, como eles conseguiram construir? Então, o conceito é bem simples, né? É aquele negócio que eu falei. É lógico, tem todo um processo tecnológico muito inteligente por trás, mas o conceito é bem simples. A água cai, é o conceito do moinho. A água cai, vai rodar um trem aqui, ó, tem um trem assim. Eu desenho super bem, viu, gente? Não reclama não. Aí esse trem, a água caindo vai ser responsável... Oh, meu Deus. Vai ser responsável por bater nesse aqui, ele vai rodar, né? Consegue enxergar. Ele rodando, vai ter um fiozinho aqui, vai transformar em energia cinética. A energia cinética vai ter tipo aquele dínamo que eu falei, que vai gerar o campo eletromagnético e vai transformar em energia. O conceito é bem simples, né? Realmente, toda a tecnologia envolvida por trás hoje é algo muito complexo. Mas o conceito de toda energia é basicamente isso. E qual tem o menor impacto ambiental? Então, gente, é complicado. Hoje, a gente pode dizer que as que têm menores impactos ambientais, que a gente utiliza em larga escala, seria a solar, a eólica, o biocombustível também tem um pequeno impacto ambiental, que a gente planta a cana, colhe a cana, transforma em biocombustível, mas elas ainda assim têm um impacto ambiental, de certa forma. Vai depender do lugar onde você está inserido geograficamente para poder produzir. Sempre vai ter seus prós e contras, mas hoje mas a gente utiliza muito pouco, né? Por exemplo, as que a gente utiliza em maior escala, principalmente no Brasil, é o petróleo e a hidrelétrica.
O petróleo tem um grande impacto ambiental, tem um grande problema da questão política e econômica dele, e a hidrelétrica tem um. Pô, a gente viu aí as barragens que se romperam, que matou um tanto de gente. Tudo bem que foi crime e foi irresponsabilidade da Vale, mas é possível de acontecer. E também os rompimentos das barragens, eles não utilizavam para hidrelétrica, né? Mas é possível disso acontecer, uma hidrelétrica romper, e se ela romper, meu filho, leva tudo que está na frente. Então tem sempre seus prós e contras, todos os tipos de produção de energia. Mas hoje, se perguntar, eu diria que seria solar e eólica. Mas aqui é ponto, se a gente não tem como utilizar só a solar e a eólica hoje no Brasil. Nenhum lugar no mundo, na verdade. Que a produção delas produz muito pouca energia. A gente também tem o gás natural, né? O que é o gás natural? A gente tem o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis, formando quando camadas de animais subterrâneos ficam submetidos a intenso calor. E a pressão ao longo dos milhares do ano e a biomassa quando está em decomposição, ou seja, a, o, o gás natural ele vai estar sempre interligado com o petróleo. Lembra lá, a gente vai ver um pouquinho melhor isso no pré-sal. A gente vai ter o petróleo aqui, né? O petróleo é a decomposição, né, da biomassa desses animais. Só que essa decomposição, no primeiro momento, por estar subterrado, né? Ele vai estar subterrado por uma bacia sedimentar, que a gente já viu várias vezes. Isso aqui é a bacia sedimentar. E quando ocorre essa decomposição, ele vai expelir gases. Só que esses gases eles não vão conseguir sair algum pouquinho vai sair, né? Mas a sua grande quantidade ela vai ficar toda presa aqui, né? Nessa parte. Esse aqui é o gás natural, que a gente tem até no nosso pré-sal tem bastante, né? A gente até utiliza. Olha lá, outros tipos de energias não renováveis, né? A gente tem o carvão mineral, que a gente já viu, né? Que é o combustível fóssil muito usado atualmente nas siderúrgicas e usinas termoelétricas para produção de energia. É um recurso natural, não renovável, originado de restos de plantas ao longo de milhões de anos. A gente também tem a fusão nuclear, que a gente também viu, né? Que é o processo no qual dois ou mais núcleos atômicos se juntam, né? Lembrando que a fusão é quando se junta, a fissão é quando se separa. Hoje em dia a gente só utiliza a fusão, que é muito mais produtiva. A fusão nuclear requer muita energia para acontecer e geralmente libera muito mais energia do que a consome. Então você precisa utilizar muita energia para você fazer ela, mas em contrapartida ela libera muito mais energia. Né? Então você tem um ganho ali de performance. Então aqui, agora a gente vai ver. Então deu para entender, né? Isso aqui foi só exemplificando para vocês entenderem quais tipos de energia que a gente tem. Precisa decorar todas, não? Só a gente saber quais são as renováveis no geral e quais são as não renováveis, né? Não precisa decorar. A partir do momento que você vê renovável, não renovável, só lembra que a renovável é aquela que a gente consegue produzir novamente, né? A gente consegue fazer um replantio ou reutilizar ela, como os ventos, né? A gente não replanta os ventos, mas os ventos sempre vão estar ali, a energia solar. E as não renováveis vai ser que uma hora vai acabar. Então não precisa decorar qual é qual, só de você saber o que significa cada uma, se você vê algum conceito, você vai conseguir identificar se ela é renovável ou não renovável. Aí nisso a gente vai qual é a matriz energética no mundo todo, né? Ao gráfico da esquerda a gente tem a matriz energética brasileira e ao gráfico da direita a gente tem do mundo. Muito se fala que no Brasil a gente utiliza muito de energia renovável, realmente é. A gente não utiliza a maioria, mas em comparação ao resto do mundo a gente pode ver que no Brasil se utiliza 44,7% de energia renovável. Em contrapartida no mundo se utiliza 13,3%. Ou seja, a gente realmente utiliza muito energia renovável, principalmente em comparação do mundo. E isso devido principalmente à biomassa, né, e às hidrelétricas. Né? Hidrelétricas é um dos principais meios de produção de energia que a gente tem aqui, principalmente a energia elétrica toda derivada das hidrelétricas no Brasil. Mas a gente também tem uma produção muito grande de biomassa. Então a gente tem uma produção muito grande de energia renovável. Isso é bom ou ruim? Depende, por negócio. Ele é bom porque a gente consegue ter uma sustentabilidade, não uma sustentabilidade, a gente tem qual é o nome da palavra, gente? A gente tem um alto fluxo, não é? A gente sempre vai conseguir, a gente consegue sempre reproduzir mais energia. A nossa energia não vai acabar, porque as nossas principais produção de energia são de energias renováveis. Então a gente sempre vai ser capaz de repor essas energias. Elas não vão simplesmente acabar. Obviamente a gente utiliza muito petróleo, né? Mas devido que a gente já tem essa alta tecnologia de hidrelétrica, de biomassa,
ao longo do tempo a gente vai substituindo, né, a utilização do petróleo pelo etanol, e substituindo os outros tipos, tipo carvão, urânio e gás natural pelas hidrelétricas. Então a gente está num passo muito bom para a gente se tornar sustentável. É uma palavra que é melhor. Enfim, que a gente consegue se sustentar ao longo de mais tempo devido a esse ponto. Né? Em contrapartida, se você olhar no mundo, por exemplo, se acontece, vamos supor, né, o petróleo tem um caos do petróleo, o petróleo começa a custar 1 milhão de vezes mais caro. Não é todo país que vai conseguir se sustentar de energia sem o petróleo. Né? O Brasil, por mais que a gente utilize muito petróleo, a maioria dos carros hoje são carros flex, né, que a gente chama, que utilizam etanol. Então a gente consegue. Então isso é um ponto positivo, né, por a gente ter esses tipos de energias renováveis. E só para esclarecer aqui que eu já falei, né, a biomassa representa quase 30%, a hidrelétrica 15%, o gás natural, né, que está vinculado ao petróleo, né, quase 10%, e a gente tem uma pouca parcela aqui de carvão e uma menor ainda de urânio. O carvão a gente utiliza muito nas indústrias, né? Na verdade, é basicamente quase nas indústrias. E urânio a gente tem algumas usinas nucleares no Brasil, algumas, acho que 3 só, não 2, a terceira explodiu. Explodiu, mas não aconteceu nada, não, gente, não deu nada de errado. E que aí aqui a gente tem a matriz elétrica. Não confundir, viu, gente? Energética é que produz energia, elétrica é que produz energia elétrica. Né? Então, a maior responsável por energia elétrica no nosso país hoje é a hídrica, né? Correspondendo a 60,8%. Depois da hídrica, a gente tem a eólica, né, dos ventos. Depois, através da biomassa. Depois, o gás natural. Depois, o petróleo. A gente utiliza o petróleo para produzir energia elétrica. Depois, o carvão mineral. Aí, ó, tá vendo a solar? A solar é muito pouco, representa 1,3%. E mesmo se a gente juntar a solar com a eólica, que, como quem perguntou ali, que é como fazer menos mal para o meio ambiente, mesmo assim corresponde a muito pouco. Corresponde a. Vai dar 2, 9, 9,2. Não, 10,2. 10,2%. Então, assim, é muito pouco. A gente não conseguiria viver através disso. Teria que ter toda uma revolução industrial energética no país para a gente conseguir viver apenas dessas energias. Também não sei se compensaria, não sei. Tem que olhar como que funciona toda a parte estrutural, de engenharia para ver se é possível a gente construir moinhos e as placas voltaicas o suficiente para poder sustentar toda a população. Então é complicado. Né? Depois disso, a gente tem a nuclear, outros sócios, elétricas e de importação. A gente importa 4,6% da nossa energia. Deve ser nos países mais periféricos, né? Nos estados mais periféricos, a gente deve produzir. Sinceramente, não sei quais são. Aí, novamente aqui, né, Brasil em comparação no mundo, né, as energias renováveis contra as não renováveis. Não renováveis contra as renováveis, né. No mundo, 87% não é renovável e, em contrapartida, no Brasil, apenas 54% é não renovável. Né? Então, o Brasil, em comparação no mundo, ele está na frente disso. Né? Vamos ver, está dando 7,5. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar do petróleo. Bastante coisa. Então, vamos encerrar por aqui, por enquanto. E na próxima aula eu falo do petróleo. Se o professor de vocês da próxima aula não aparecer, vocês querem continuar? Se o professor não aparecer, vocês querem que eu continue a aula ou vocês querem ter 1 hora aí de descanso? Vocês escolhem. O Gabi falou para continuar. Tem que ver com o professor aí, que eu mandei uma mensagem para ele. Deixa eu primeiro encerrar a gravação. Qualquer coisa eu continuo depois.